Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 23 de maio, eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta segunda-feira traz como convidado especial Fernando Marcato, que conversará conosco sobre o programa de concessões e PPPs do Estado de Minas Gerais e particularmente sobre a PPP do Rodoanel de Belo Horizonte, que vai a leilão em julho de 2022. O do Rodoanel já foi a licitação uma vez, vários anos atrás, se não me engano, em 2014, e agora, com a nova modelagem, voltou à licitação. Fernando é atualmente secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, foi secretário executivo de Novos Negócios da Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo, é professor da FGV nessa área também, e ocupou várias posições relevantes no setor privado na área de infraestrutura. Marcato é, portanto, alguém que tem uma vida dedicada ao setor de infraestrutura, tendo ocupado posições relevantes no setor público e no setor privado, além de ter uma vida acadêmica também dedicada à área. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. E se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Bom, sem mais, eu vou entrar direto no tema e já começo fazendo uma pergunta ao Marcato, né? Acho que é importante, antes da pergunta, acho que é importante mencionar que acho que o programa de concessões e PPPs do Estado de Minas Gerais foi pioneiro em vários aspectos, né, no passado, e continua sendo uma referência entre os programas estaduais, né, ao lado do programa paulista e do programa baiano de concessões e PPPs, né? E aí o que eu queria é que o Marcato, dá espaço ao Marcato para ele falar um pouco, né, do que é que ele pretende fazer, do que é que está no pipeline, explicar um pouquinho o portfólio, né, o que já está contratado, o pipeline, o que veio e o que está contratado, e quais são as prioridades do programa daqui em diante. Bom, Maurício, queria agradecer a você, ao Felipe, pelo convite, parabenizar pelo programa, por essa informação tão qualificada que os especialistas aí no tema. Bom, sobre o programa de Minas, como você mencionou, Minas foi o primeiro estado a ter uma lei de PPPs, né? Antes mesmo da lei federal, foi a lei mineira que foi criada, né? E prosperou esse programa, acho que a primeira PPP de rodovia foi aqui em Minas também, a MG 050, e tivemos outras experiências como aqui em Minas chama o UAI, né? Em São Paulo é o Poupa Tempo, né? Que é a unidade de atendimento integrada do cidadão. Então, isso também foi desenvolvido por meio de PPP em Minas. Você tem o primeiro e único, até hoje, presídio via PPP em Ribeirão das Neves, aqui em Minas também. Então, você tem um programa robusto, mas que eu diria que nos últimos, antes dessa gestão, e aí eu acho que foi um problema institucional de todo o Estado, como o Estado entrou em praticamente, enfim, insolvência, né? Houve uma desestruturação geral administrativa, né? Então, a gente assumiu o Estado com uma unidade de PPP desestruturada, sem um pipeline de projetos, né? E aqui eu reconheço publicamente o Marco Aurélio Barcelos, que me antecedeu, e foi responsável por reestruturar. E isso é um ponto que eu queria trazer, Maurício, que sim, o contrato de longo prazo da PPP, a PPP não é só de longo prazo no momento em que se assina o contrato, mas ela tem que ser o planejamento de longo prazo, né? Então, você começar um mandato sem ter um planejamento, ainda que você não concorde com ele, né? Depois você mude, mas você sentar na cadeira e não ter o planejamento e ter que começar isso do zero, isso é muito complicado. Porque você perde 6 meses a 1 ano fazendo isso, né? E na prática, evidentemente, da visão ideológica, se você já tem um projeto pronto ou bem estruturado, dificilmente ele é abandonado assim, de uma hora para outra, né? Acho que a gente, graças a Deus, aos pouquinhos vai ganhando maturidade institucional para que isso não ocorra. Então, isso é com relação ao passado. Esse processo de estruturação foi muito difícil e aí, enfim, eu entrei em agosto de 2020, o Marco já tinha pavimentado o caminho de estruturar um pipeline interessante de projetos, né?
basicamente focado em rodovias. Então, foram 7 lotes de rodovias, mais o Rodoanel. Todos eles hoje estão prontos. Infelizmente, a gente acho que vai falar sobre isso. Nós não conseguimos lançar todos ao mesmo tempo, mais por uma questão de mercado, não por uma questão de capacidade de realização do Estado. A gente está com esses lotes prontos para serem lançados, né? Lançamos 2, mais o Rodoanel, então ainda tem 5 aí para serem lançados, né? Como eu comentava antes, o Mineirinho, que é um ginásio, a gente tem no pipeline, já concedemos o terminal rodoviário, concedemos o aeroporto da Pampulha. Hoje, que estamos fazendo a entrevista, não sei, vai ao ar na segunda, então já vai ter o resultado, né, Maurício, do leilão. Se Deus quiser, vamos ter um leilão de sucesso, né? E para julho temos mais essas 3 concessões. Agora, nós já iniciamos o planejamento para um próximo ciclo, independentemente de haver uma renovação do mandato do governador ou não, né? Ontem mesmo eu estive na Secretaria de Aviação Civil, a gente tinha um projeto aqui de aeroportos regionais que tinha sido iniciado, a modelagem, a gente vai retomar isso, já recebi a autorização informal lá do Rony para a gente tocar em frente, vamos fazer as formalizações, então queremos deixar. Tem mais algumas concessões rodoviárias que a gente está olhando, mas que elas possivelmente vão ser modeladas depois de um programa de recuperação de rodovias que a gente colocou em marcha, que sendo executado direto pelo DR, com recursos aí do termo de reparação firmado com a VAR. Então, a gente recupera as estradas e aí pretende concedê-los, né? E estamos falando também de ferrovias, aí mais em modelo de autorização, mas talvez pensando em alguma coisa também para conceder, se for o caso, e também de transporte metropolitano, tanto ferroviário quanto sobre trilhos como sobre pneus, né? Então, é uma coisa também que está no nosso radar. Marcos, além disso, Oi, diga. Desculpa, só tocando num ponto, você comentou que o Estado tem até um pipeline que poderia realizar hoje, né? Tem um pipeline que poderia realizar mais projetos, mas que por uma questão de mercado, isso está sendo diluído com um pouco mais de distância no tempo. E aí eu te pergunto, a gente tem observado nos leilões de grandes projetos de infraestrutura, principalmente no âmbito federal, uma certa frustração numa expectativa que se tinha do Brasil atrair novos players de infraestrutura, players mundiais. Isso acabou não acontecendo. A gente percebe que os players internacionais que apresentaram proposta são players que já estão há bastante tempo no Brasil. Pelo contrário, a gente acabou observando também a saída de alguns operadores. No caso, por exemplo, do Galeão, está sendo negociada a relicitação, a devolução da concessão. E aí minha pergunta a que se deve esse contexto? Isso é mais situação econômica do país pontual, ou a gente tem um problema que precisa ser trabalhado de credibilidade na gestão dos contratos? E aí eu cito especificamente o caso do Galeão, nesse exemplo, em que houve uma divergência grande entre concedente e concessionário sobre o tratamento dos efeitos da pandemia na concessão. Pelo menos o que se tem no mercado é que esse teria sido o gatilho da decisão pela devolução da concessão. Eu sei que no âmbito do Estado é mais limitado como gerir esses problemas, né, macro, mas a tua percepção nesse assunto, esse apetite do mercado, a que você atribuiria? Eu acho que a gente pode ser um pouco mais específico, Felipe, com relação a essa questão de interesse. Eu acho que isso varia muito de setor a setor, sabe? Eu não vejo como uma total falta de interesse, não. Eu acho que o problema é que, assim, historicamente, concessão de rodovia, até pelo programa paulista, sempre tem sido um sucesso, né? E a gente está numa situação que, na minha visão, conjuntural para a concessão de rodovia é complicada. Você tem um problema que a questão dos custos impactam muito o custo rodoviário, né? Que é a questão do diesel, do material bituminoso, enfim. Então, tem uma questão circunstancial que tem a ver com pandemia mais guerra na Ucrânia, que eu acho que é complicado. Eu acho que está afetando os projetos de concessão rodoviária.
Além disso, eu acho que a gente teve um mercado que tem players, mas você teve um processo de M&A de algumas concessões, até em função de Lava Jato, você viu o Odebrecht vendendo Rota do Oeste, vendendo Rota das Bandeiras, etc. Você teve, bem ou mal, a entrada da Farallon comprando, né? A Monte não é uma empresa internacional, mas, enfim, acaba sendo um fundo que capta recurso, né? E você tem um problema de algumas concessionárias, tipo, você vê a B Pérez, eu acho que elas têm menos apetite na questão circunstancial, que não tem a ver com necessariamente, acho que é uma questão, até dizem que é societária, etc. A própria CCR tendo pego o bloco de aeroportos regionais, a gente vê que ela está querendo digerir para depois entrar. Então, eu acho que o setor de concessão rodoviária, ele sofreu uma coisa atípica. Agora, você fala para um saneamento, ó, você tem, ainda que não seja de capital internacional, mas você tem o Itaú comprando a EGEA, né? Você tem o GIC na EGEA, você tem BRK, você tem... Eu acho que assim, eu acho que a gente continua tendo interesse. Agora, antes de eleição, todo ano, antes da eleição, você tem esse tipo de coisa. Pós-pandemia, quer dizer, o camarada não podia nem sair para fazer visita técnica, né? E eu acho que também tem uma coisa que a gente tem que calibrar, que assim, é difícil, eu não sei como os países, mas assim, primeiro que essa coisa de modelo de concessão e PPP, também não é todo país que faz, né? Estados Unidos, o tree que eles falam, não é uma coisa super difundida, né? Na Europa é mais difundida, com também toda a questão do mercado europeu, que os caras já têm, já se conhecem, etc. Mas não é que você encontra em, talvez, Colômbia, mas, enfim, essa coisa de trazer player internacional, o cara não vem para participar de uma licitação que você abre. O cara demora para estudar, às vezes ele quer investir em plataforma, não quer investir em um único projeto, né? Isso aí, grandes investidores, eles compram plataforma, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com uma lei de interesse. Pô, os caras fizeram a privatização da Codesa, deu certo, entende? Feito. Acho que a gente tem que calibrar um pouco. Eu não, e aí, pegando o exemplo do Galeão, vocês sabem, né? A primeira pré-Lava Jato, mas as outras rodadas foram um sucesso, inclusive com players internacionais entrando sem sócios privados nacionais, né? Você imaginar que Frankfurt, Vancy, todo mundo estão aí nos aeroportos, né? Na Bahia, em Fortaleza, Santa Catarina, inclusive aquele aeroporto de Santa Catarina é uma coisa impressionante, né? Quem vai lá. Então, eu acho que eu não tenho essa visão. Eu não acho que, então é porque eu não tenho player internacional. Acho que o player internacional demora para vir mesmo, em qualquer situação. Não é uma coisa que de uma hora para outra o cara vem e ele tende a investir primeiro na plataforma ou pegar um ativo mais maduro para depois entrar num greenfield ou entrar num brownfield que não tem histórico de demanda, por exemplo. Marcato, eu queria tirar um pouco a atenção dessa análise mais macro, né, que eu acho que é super relevante para alguém que está estruturando projetos, né, porque por mais que Minas possa se diferenciar, São Paulo possa se diferenciar, Bahia possa se diferenciar, de fato, no final do dia a gente está vendendo o Brasil, né? Vendendo o seu pitch de venda envolve dizer que o Brasil é um lugar bom para investimento, né? Não tem muito jeito. Mas, como a sua responsabilidade é sobre o programa estadual, o que você realmente pode fazer para mudar essa imagem do Brasil é sempre uma coisa muito limitada, né? Mas, voltando a atenção para o Rodoanel, né, que eu acho que é um projeto, para mim, paradigmático, né, um greenfield, numa área
conurbada, né? E que vocês resolveram implantar, né, o projeto por meio de uma PPP. Se a gente olhar, por exemplo, a experiência aqui de São Paulo, né, que fez um rodoanel aí ao longo dos últimos 20 anos, vem fazendo, né, o rodoanel de São Paulo, a gente percebe que, em vista dos riscos envolvidos, né, riscos ambientais, riscos sociais, desapropriação, desocupação de áreas, no estado de São Paulo, a opção foi a opção que depois terminou sendo temperada com outras opções, mas a opção inicial era construir por meio de obra pública, né, e conceder o trecho já construído para a iniciativa privada. Já a opção, né, de Belo Horizonte foi do estado de Minas em relação ao rodoanel de Belo Horizonte foi de incluir a construção dentro da PPP, né? Eu acho que vai ser um projeto paradigmático, né? A gente tem pouquíssimos projetos greenfield de rodovias no país, né? Talvez o que me vem à cabeça de rodovia urbana é o projeto da assim chamada Transolímpica, né? Lá no Rio de Janeiro, que liga as duas áreas olímpicas do Rio de Janeiro, a região na Barra da Tijuca, à região de Deodoro. E essa terminou tendo que mudar de nome para Via Rio, né? Porque o nome olímpico é Transolímpica, fazer a referência à marca das Olimpíadas, e isso aparentemente não era possível. Então, eu acho que vai ser um projeto paradigmático, né? Vai ser um projeto muito importante de ser implantado. E aí eu queria lhe ouvir sobre esse projeto, entender com você quais as dificuldades que estão sendo apontadas pelos players, né? Enfim, quais foram os desafios para pôr de pé o projeto e quais são os benefícios, né? E eu não sei se vale a pena a gente comparar com o projeto anterior. Me diga você se vale a pena a gente comparar com a modelagem anterior, né? Porque esse projeto chegou a ser licitado, né? E no momento de cumprimento das condições, isso lá em 2014, se não me engano, 2015, e no momento de cumprimento das condições para assinatura do contrato, houve um problema e a licitação terminou sendo cancelada, né? Eu queria ouvir você sobre o desafio de colocar de pé esse projeto. O desafio tem um fato que eu acho que ainda é mais desafiador, é que ele não só é greenfield, como a desapropriação e o licenciamento vão estar dentro da PPP, né? Então, acho que esse talvez seja assim, um elemento que agrega ainda mais risco ao projeto, coisa que no passado, o licenciamento, o traçado já estava definido. Você já tinha um licenciamento ambiental do traçado. E lá era só a alça oeste e norte. Aqui a gente está fazendo aqui é uma ferradura, né? Diferentemente de São Paulo, ele não fecha. Ele vai da 040 até a 381 Valadares, né? Passando pela 381 São Paulo, Fernão Dias, e 040 Brasília, né? Para quem quiser localizar, né? Então, a gente aumentou o projeto e, além disso, tem um licenciamento e a desapropriação dentro do projeto. E aí, qual que é o grande desafio, ainda mais um momento como esse, né, de variação de custo? É que o cara só começa a fazer a obra daqui a 2 anos. Então, ele põe a proposta para fazer uma obra daqui a 2 anos. Coisa que, ainda que, por exemplo, em São Paulo, se você tivesse feito, você já teria a desapropriação e o licenciamento pronto. O licenciamento do Rodoanel de São Paulo foi feito, né, integral. Então, isso, para nós, eu diria que, em termos de modelagem, Maurício, talvez seja, eu costumo dizer que talvez seja o maior desafio, né? E eu acho que onde gera maior insegurança. E aí eu acho que não tem paralelo igual no Brasil, né? Só te interrompendo para chamar a atenção sobre duas coisas que eu acho importantes aqui. A primeira é você fazer um projeto desse, nesse momento de incerteza sobre custo de insumo, né? O sujeito faz a proposta hoje, com custo de insumo lá em cima, né? Alguns desses custos, por exemplo, insumos betuminosos, asfalto, etc., está mais ou menos estabilizado o preço, né?
lá em cima, mas está estabilizado. Mas aço, por exemplo, está caindo já, né? E tem muitas obras de artes especiais nesse projeto, né? Eu me lembro que na versão anterior tinha pelo menos 3 túneis grandes. Não sei se isso foi mantido, também depende do traçado, né, a ser estabelecido. A outra coisa que eu acho interessante, Marcato, de chamar a atenção, é que é um projeto que se beneficia daquele artigo lá estabelecido na Lei de Relicitações, né, que diz que não tem limite para a inclusão de novos investimentos. Né? Vocês colocaram 2 trechos, né, que vão ser incluídos como novos investimentos, e certamente não houve aqui a preocupação de ver se é 25%, né, que era aquele limite quantitativo, porque aqui, né, você já tem um dispositivo na lei federal dizendo que não se aplica os limites, e tem uma decisão do TCE de Minas Gerais também dizendo que não se aplica aquele limite de 25% para a inclusão de novos investimentos. Né? Eu acho que essa questão, um conceito que a gente desenvolveu aqui, não só no Rodoanel, mas também nos nossos lotes rodoviários, foi uma ideia de investimento pré-autorizado, como se eu já nominasse o tamanho do projeto na partida, que é um pouquinho diferente, ainda que você quiser estabelecer um critério de 20%, 30%, que eu acho que é o critério da ideia de você não burlar a licitação e não dizer que eu estou aumentando, né, o projeto de maneira... o rabo balançando o cachorro, né? Eu estou contratando o rabo e, na verdade, depois eu vou construir o cachorro, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente fez isso também nos lotes rodoviários, colocando, olha, esses trechos aqui não estão na concessão, mas poderão entrar. Então, quando o cara... já ficam autorizados, na verdade, nominalmente. Então, quando o cara participa da licitação, ele já conhece o pipeline dele. Isso é regra clara para todo mundo. Então, eu acho que isso diminui a pressão sobre essa discussão de investimento adicional, entendeu? Isso é uma coisa que a gente fez. Está no mudo. Eu concordo plenamente, mas a gente teve uma experiência, né, que foi a nova subida da Serra, em que o contrato dizia, né, o contrato lá da Concer dizia claramente que a duplicação da Serra, a nova subida da Serra, estava incluído no contrato. E que, quando da definição do poder público para a construção disso, isso seria reequilibrado. E isso deu um problema do tamanho do mundo perante o TCU. Né? Então, esse arranjo que vocês estão fazendo foi um arranjo que no passado se fez, deu problema perante o TCU. E aí, uma das razões por que há esse dispositivo lá na lei 13.448 é exatamente por isso. Né? Então, eu concordo com você, que ao mencionar isso no contrato, isso já reduz bastante o risco. Né? Mas eu acho que no Brasil esse modelo já passou por uma dificuldade no passado. Mas eu acho que é completamente justificável e agora tem cobertura legal. Então, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa completamente segura. Ô, Marcato, e aproveitando a pausa, você comentou sobre esse desafio, né, de você modelar hoje, a obra começa daqui a 2 anos e os insumos não estabilizados, ainda sem preços estabilizados. Como é que o contrato trata isso? Né? Dado que você tem uma parcela muito relevante de aporte público para a viabilidade do projeto. A gente estabeleceu uma cláusula de proteção de variação de insumo, pegando como referência... Esse é um problema também na modelagem, porque você tem que ter referência mínima, né, de preço, e aí você tende a usar a tabela oficial, e as tabelas oficiais são defasadas, né? Então, a gente, até, graças a Deus, aqui o nosso departamento o DR está embaixo da CEINFRA, então a gente acelerou a atualização das tabelas que tinha que ser feito para as obras que estão sendo feitas pelo Estado, e isso beneficiou o projeto. Então, esse foi um primeiro ponto. Eu acho que esse talvez seja o projeto com orçamento mais atualizado, é preço de março desse ano. A gente vai leiloar o negócio em julho, então você não tem nem 6 meses de gap de distorção orçamentária. Então, já capturou aquela paulada de crescimento de insumo que o Maurício falou em dezembro, que foi muito pesada, novembro. Né? Então, isso é um ponto. Outro ponto é que a gente criou o mecanismo, dizendo o seguinte, ó, você vai comparar tabela e tabela, a gente definiu o que é a área econômica extraordinária. Então, se no momento do início da obra eu tiver uma variação superior à tabela vigente
à época descontada o índice inflacionário, eu reequilibro, né? Como se eu revisasse o orçamento nesse momento de início da obra. Isso a gente faz, tem uma proteção. Além disso, a gente adotou como índice de reajuste do valor do aporte, até a data de início da obra, o INCC, e não o IPCA. Ele está capturando melhor as variações. Então, a gente criou um índice próprio para reajustar durante esse período. Então, essa foi outra forma que a gente encontrou de mitigar esse risco de CAPEX. E faz sentido, porque o cara fala, isso é um ponto interessante, como você tem muita coisa na fase de aporte, ela é um perfil também de empresa empreiteira, não só de concessionário, né? Então, a gente tem players, e aí, falando, talvez até desdizendo um pouco o que eu falei, que a nossa maiores parte dos players são internacionais e são players que querem fazer a obra e fazer a concessão, né? Diferentemente de um perfil de um player de concessão rodoviária que não está preocupado, quer dizer, a obra não é o foco principal dele, né? Então, esse é um pouco o perfil desse projeto. E, lógico, o cara vai ganhar na obra, né? Uma parte vai ganhar na obra. Então, a gente teve que tomar cuidado, porque o cara entra no projeto, o EPCista, só que ele só começa a trabalhar daqui a 2 anos, né? E o concessionário, quando entra, ele quer uma proposta firme do EPCista. Então, isso aí é o grande problema que a gente tenta mitigar dessa forma. Você quer falar, Felipe? Eu achei que você fosse falar, desculpa. Vai lá, Maurício. Não, o que eu queria lhe perguntar, Marcato, é sobre os benefícios do projeto, né? Como é que vocês fizeram? Vocês chegaram a fazer um estudo dos benefícios do projeto? Eu me lembro que existia algum estudo lá atrás sobre os benefícios do projeto, mas eu imagino que vocês tenham sofisticado isso. Eu queria lhe ouvir sobre quais são os benefícios potenciais do projeto. Eu sei que ele resolve problemas de trânsito, então deve reduzir emissões, deve reduzir ruído, mas eu queria te ouvir sobre isso. A gente tem estudos aí de impacto, vamos dizer, do projeto. Esses são estudos, como você disse, já existem, e existe também em Minas quase que não diria uma unanimidade, mas assim, um grande apoio popular favorável a esse projeto, né? Quem não conhece Belo Horizonte sabe que existe aqui o chamado anel viário, que é uma via, inclusive, federal, mas não é um anel. Para quem ele é uma linha reta que cruza a cidade inteira e são 4.000 acidentes ano lá, né? Então é uma verdadeira carnificina. Então a ideia do Rodoanel tem todos esses benefícios levantados, né? De externalidades positivas, utilizando matriz insumo-produto do IBGE, levantamentos aí usando todas essas métricas de redução de CO2 em função do deslocamento do tráfego de caminhão pisado, né, de dentro da região para fora, dando mais velocidade. Aí você tem todas aquelas métricas que são normalmente utilizadas. Agora, um outro ponto interessante, Maurício, é a gente ter feito os estudos de vantajosidade, aí no jargão do velho for money e tal, pegando aquelas orientações do Ministério da Economia, que tem publicadas, né? Então, a gente reproduziu aqueles exercícios, até com o apoio do Ministério da Economia, em alguns momentos, para dar bastante robustez ao velho for money, né? Porque hoje, como você disse, a nossa experiência é a experiência inversa, né? Que é a experiência de São Paulo, em que isso foi sendo construído e depois concedido, né? Mas até tem outros motivos, não só também da capacidade do Estado de realizar essas obras, né? Porque São Paulo, em que pese as questões que a Dersa teve no passado, sempre foi um órgão muito forte de construção, né? E o DR de Minas, em que pese ser tem grandes técnicos e de referência, mas durante 10 anos o Estado ficou sem investir, e isso gerou uma desmobilização, entendeu? Então, também é uma tomada de decisão de gestão pública. Eu jogar uma obra de 5, 7 bi, fazer por meio de empreitada pública, é complicado, entendeu? Marcato, um ponto adicional, a gente comentou aqui da relevância, se eu estou com o número correto, dos 5 bi estimados de investimentos no projeto, 3 bi vem de aporte público, e a origem é justamente o acordo fechado com a Vale.
E aí eu gostaria que você detalhasse um pouquinho para a gente como é que é esse arranjo e que garantias o parceiro privado tem em relação à disponibilidade desse dinheiro. Tá. Isso é interessante, só para a gente relembrar, aqueles que não lembram, em janeiro de 2019, teve o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da Vale, matando 272 pessoas, e isso, né, foi o segundo, depois de Mariana. Os custos humanos, inclusive, foram maiores, né? E aí, em 2 anos, na verdade, em fevereiro de 2021, o governo, capitaneado um pouco pelo governo do Estado, mas junto com o Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, foi firmado esse que é o maior acordo aí da América Latina, 37 bilhões de reais de indenização. Para vocês terem uma ideia, o de Mariana foi de 5 bi, e foi ainda judicializado, e todas as questões associadas aí a Fundação Renova, os problemas que houve. Tanto é que agora a gente espera fechar a renegociação do Acordo de Mariana, que deve ocorrer, se Deus quiser, até julho, agosto deste ano, né? Então, a gente vai ter uma nova negociação aí para Mariana. Mas isso Brumadinho é um case interessante, até porque a própria Vale se antecipou em termos de indenizações individuais, etc. Isso fluiu de uma maneira melhor. Desses 37 bi, 11 bi veio para o Estado, para os cofres do Estado. Tá? O restante é pagamento direto, é obra direta que a Vale está fazendo. Esses 11 bi veio para o Caixa do Estado, mas carimbado. Desses 11 bi, metade disso está na mobilidade. Então, isso está como meu orçamento. E o resto, de alguma forma, tem obras que são de saúde, educação, que a gente executa, mas não é das secretarias nossas de educação e saúde, né? Mas esses 5,5 bi, 3 bi veio para o Rodoanel, então dá 3, mais 500 veio para o metrô, 3,5, né? E aí a gente está falando aí de mais 1 bi, na verdade, desculpa, não é 5,5, é 4,5. E mais 1 bi vai para as estradas, para um programa de estradas. Até, se Deus quiser, dando certo o Rodoanel e o metrô, a gente tem expectativa aí do governo federal colocar para rodar até agosto, setembro, a gente já vai ter contratado todo o dinheiro, inclusive das estradas, né? Então, o acordo firmado em fevereiro, aprovado na Assembleia Legislativa em julho, a gente já vai ter contratado todo o recurso até agosto, setembro. Isso é só para a gente fazer aqui um pouquinho, contar um pouquinho. Mas o que acontece? Esse dinheiro da Vale, ele vai para uma conta judicial, né? E aí, ele é pago pela Vale dentro de um cronograma do acordo e está carimbado lá, esse dinheiro do Rodoanel. Então, o tipo de garantia, ainda que o pagamento não seja feito direto para a concessionária pela Vale, é um dinheiro que está amarrado lá em juízo, né? Você não consegue sacar esse dinheiro e gastar em custeio. Então, essa é uma primeira grande garantia de que o dinheiro virá, de que vai ter aporte, né? Então, é um pouco assim, mas, para além disso, o que acontece? Esse dinheiro sai do recurso judicial e entra numa escrow. Essa escrow, com todas as regras, então, toda vez que o dinheiro pinga na conta judicial, ele sai e vai para a escrow. Então, qual que seria o risco aí? O dinheiro não sai da conta judicial e ir para a escrow. Mas o mercado entendeu que não é uma coisa tão problemática, né? Então, essa é a grande forma de garantia. É simples, se você for pensar, não tem grande sofisticação. E normalmente o que é simples funciona melhor, né? Eu acho que sim. Mas isso é para pagamento tanto dos aportes quanto das contraprestações. A contraprestação, isso a gente só vai ter durante 3 anos no início de cada alça. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. No início de cada alça. Cada alça, depois, durante os 3 primeiros anos, a gente paga o equivalente ao OPEX em contraprestação. Tá? Não tem uma contraprestação dos 30 anos de projeto, né? A gente carregou tudo no aporte.
né? Até para reduzir esse risco. Essa é uma forma de mitigar, né? Então, a gente colocou isso na partida. Agora, outra coisa, agências abertas, em que o deságio da licitação vai para essa conta, então não fica para o Estado, e essas contas já vêm alimentadas com um valor que a gente, esses 3 bi, um pedacinho, é para alimentar essas contas, que são para reequilíbrios e outras contingências previstas em contrato. Então, de alguma forma, a gente procurou aí blindar o dinheiro dessa forma e mitigar. Tá? E eu vi que a estrutura está lá já em anexo ao edital, né? Aí minha pergunta é, o trustee está escolhido aqui nesse caso? Porque você precisa de um trustee para gerir essas contas, né? O trustee é Banco do Brasil, porque é a folha do Estado, e aí, enfim, era até uma discussão, que era um banco público, etc., mas eu acho que, enfim, vai, vai bem, porque tem uma estrutura grande aí por trás. Fernando, e a gente está falando aqui de um modelo bastante complexo, vários projetos. Como é que a CEINFRA tem modelado esses projetos? Equipe interna, eu acompanhei muitas pessoas que eu conheço, além de você, muito competentes. O programa de Minas conseguiu atrair muita gente boa. Vocês têm modelado isso tudo internamente? Têm contratado assessores? Como tem sido a sistemática? Aí é um reconhecimento. Eu costumo dizer que eu acho que o Estado de Minas tem uma das burocracias mais organizadas, assim. Tem uma carreira aqui que é do EPPGG, que é de gestor público, e que realmente é gente muito boa, gente jovem, e que responde e trabalha muito bem. Então, por outro lado, os cargos em comissão são baixos, então você acaba sendo, o gestor tem o incentivo de trabalhar com essa turma. Então, esse é um primeiro ponto que nos ajuda. A gente meio que diversificou todo tipo de, por exemplo, MI, no aeroporto de Pampulha, contratação de consultoria independente por nós para o terminal rodoviário, BNDES, parceria com o BNDES para os lotes rodoviários. Nesse caso do Rodoanel, foi o Movimento Brasil Competitivo que fez uma doação dos consultores para nós, que nós coordenamos, né? E no Mineirinho, nós modelamos com equipe própria. Então, é um pouquinho de cada, e até para você criar benchmark entre consultor, né? Então, acho que é bom você ter um para cada um. Agora a gente está vendo a questão do saneamento com a IFC, né? Então, é um pouquinho de cada, a gente tá agregando para ter isso, mas, lógico, é uma equipe enxuta. Nós temos uma equipe, nosso núcleo de PVPs e concessões, mais a equipe da Secretaria de Mobilidade, não tem mais do que 10 pessoas dedicadas, então a turma rala feio aqui para fazer as entregas dentro de uma lógica de PMO, né? Isso é uma lógica que também eu fiz questão de instituir, nenhum comitê, comissão, nada disso, é um cara que é o PMO, uma pessoa que é o PMO, essa pessoa vai responder para Vanice, que é a minha chefe da unidade de PVP e minha adjunta, mas para mim diretamente, e é decisão no Zap, e você responde, não, mas a secretaria tal não entregou, não interessa, é você que tem que resolver. O Tribunal de Contas não interessa, você que tem que me falar, a gente vai marcar reunião para falar no Tribunal de Contas. E foi uma forma que a gente criou de não ter instância. Então, não tem instância na estruturação de PVP. Né? Inclusive, a gente não tem um órgão deliberador de aprovação de PVP aqui no Estado. A gente optou por não fazer, não acho ruim os que tem, acho que em muitos casos é até, mas a gente achou aqui que, da forma como a gestão é feita dentro do Estado, ela funciona melhor assim. Então, a gente tem quase que não tem. Eu sempre me esqueço de tirar do mudo. Fernando, uma pergunta que eu queria lhe fazer é sobre desapropriações e desocupações, né? Esse é um tema que tem se tornado extremamente delicado, né? No mundo em que se diz, né, que se afirma que a ESG é uma coisa central, né?
esse é o grande impacto, né, social negativo de projetos de infraestrutura, particularmente de infraestruturas de transporte lineares, né, que você tem que tirar pessoas, né, que estão desapropriar as áreas, desocupar as áreas, né, de pessoas, muitas vezes populações vulneráveis, e que quando você as tira dessas áreas, se você indenizar apenas, né, o que está ali, como ela são pessoas que têm situação irregular, o terreno é irregular, etc., a ocupação do terreno é irregular, se você pagar a indenização pelo valor, né, efetivo daquele imóvel, a pessoa não consegue comprar um outro na mesma situação, né? E aí isso põe uma pressão, né, sobre as regras de desapropriação, particularmente quando essa desapropriação é conduzida pelo player privado, né? Então eu queria que você nos explicasse rapidinho, eu acho que essa seria a nossa última pergunta em vista do tempo, nos desse um panorama de como são as regras de desapropriação aqui nesse caso. Primeiro, dando um passo atrás sobre o ESG, a gente incluiu uma cláusula de ESG, tanto a dimensão ambiental como de governança robusta, mas acho que tem uma inovação na área social, que é adotar alguns das recomendações do relator especial para direitos humanos em empresas, que é o professor Ruggie, que é a obrigação de fazer uma due diligence em direitos humanos antes do início das obras, né? Então, essa é uma obrigação que a gente criou, precificada no modelo econômico financeiro, que a gente colocou como obrigação. Com relação à desapropriação especificamente, a gente incluiu a Defensoria Pública, então a gente tem uma experiência, inclusive em função do Brumadinho, muito grande, né? Então a gente trouxe a Defensoria Pública para dentro, inclusive é um comitê que autoriza, o Estado, junto com a Defensoria Pública, autoriza o pagamento das indenizações para os desapropriados ou desocupados, né? Além disso, aquelas regras básicas de você remunerar também desocupação, não só desapropriação, né, eventual ocupação, o cara não tem título. Esses dias mesmo eu fui visitar um dos bairros que vai ter que ser desocupado, e o que nos foi pedido foi justamente isso, vamos criar um protocolo para ir reconhecendo essas situações que é onde o bicho pega. Por exemplo, a situação lá, o cara, ele é um ocupante, não tem título há 30 anos. Ele é dono do terreno, quer dizer, já virou quase que ainda que não formalmente uso capião, é uma consolidação, tem Copasa, tem CEMIG, tem tudo. Então, como eu vou indenizar esse cara, né? Então, isso já tem diretrizes, a gente tem a obrigação de criar esse plano antes de iniciar, e o Estado, em paralelo, está fazendo essa costura com a Defensoria Pública, e a gente está querendo, de hoje, até das ocupações e desapropriações, mapear o maior número de situações específicas e tratar essas situações de maneira específica. Lógico que a verba já está reservada, tem aí R$1 bilhão para a verba, eventualmente esse dinheiro vai precisar talvez um pouco mais de dinheiro, talvez, não sabemos, né? Mas é uma coisa que certamente a gente está seguindo. E na parte de comunidades tradicionais também, a gente está engajando a Universidade Zumbi dos Palmares para preparar as oitivas da OIT 169. Isso vai ser feito no âmbito do processo de licenciamento, mas a gente já está fazendo um mapeamento prévio para mapear as comunidades e já iniciar um plano de oitiva, né? Então, essa também é uma outra preocupação que a gente tem com a comunidade tradicional e quilombola, que a gente espera vai ser uma referência em termos de respeito a direitos humanos e ESG. Não, mas só para deixar claro para o nosso ouvinte, né? Porque eu fiquei com a impressão que você começou a falar, supondo que ele tinha um conhecimento sobre isso. Mas só para ficar claro, a desapropriação é promovida pelo ente privado, mas paga pelo ente público. É isso? Isso, né? E o planejamento dessa desapropriação aí tem muita participação do Estado e, portanto, né, todas essas definições que você mencionou. Né? Isso. E, assim, a obrigação da concessionária, no fim, nesse caso, a gente tem toda aquela questão de alocação, mas a gente achou o caso
que faria sentido o Estado assumir esse risco, né? Então, o privado ele vai ser quase que um braço do Estado, ele vai contratar as consultorias, etc., mas ele submete isso ao Estado, submete isso à defensoria, e a gente diz, tá ok, segue em frente, né? O valor tá bom, não tá, e aí a gente vai tocando, mais ou menos a gente pensou a estrutura de desapropriação. Infelizmente, estamos chegando ao nosso limite de tempo. Eu queria passar a palavra para o Marcato, para o Felipe, para considerações finais, e dizer que foi um enorme prazer, Marcato, tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado participar do programa, e espero ter outras oportunidades da gente conversar sobre esses temas. Queria passar a palavra, portanto, para você, Marcato, para suas considerações finais. Eu só queria agradecer vocês e reservar um slot aí na agenda de vocês para começo de agosto, para a gente falar, se Deus quiser, do sucesso do projeto, né? A gente fica é duro, trabalhar em governo, você fica morrendo de medo de não ter concorrente, né? Mas a gente está confiante que vamos ter concorrentes, bons concorrentes, e se Deus quiser, esse projeto vai sair do papel. Então, agradecer, parabenizar pelo trabalho de vocês e dizer que a gente está à disposição aqui para continuar esse diálogo e esclarecer aí para todos os nossos projetos. Marcato, queria te agradecer também, foi um prazer contar com você aqui, e parabéns pelo excelente trabalho que você vem desempenhando, pelos projetos que estão na rua, e com certeza a gente em agosto vai estar falando do sucesso da licitação. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, hein? Tudo de bom. O Info em Pauta fica por aqui, por hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta no YouTube, se inscreva para receber as nossas atualizações, e voltamos na semana que vem para tratar dos temas mais importantes do setor de infraestrutura.